Eu e meu parceirão Davi resolvemos fazer uma viagem, conhecer a cidade de João Câmara, em Rio Grande do Norte, a cidade que treme. Muito interessante porque é uma cidade que repercutiu muito por uma tragédia que ocorreu lá. Muitas pessoas acham que aqui no Brasil não tem tremor de terra por ser um país calmo, mas quanto na realidade faz com que nós refletimos sobre a passagem bíblica de Mateus 24, onde fala que nos fins dos tempos ocorrerão muitos tremores de terra. Fazendo jus à palavra de Deus, fomos conferir de perto se isso é verdade ou não. Logo de cara nós ficamos com medo, mas nós resolvemos encarar esse desafio. Quando o ônibus chegou, nós ainda estávamos em cima da plataforma. Conferimos a nossa passagem, a placa do ônibus e embarcamos na aventura. Foram 7 horas e meia de viagem, contemplando as paisagens entre os dois estados, Ceará e Rio Grande do Norte. Depois de muitas horas de viagem, paramos para um rápido almoço. Davi não perdeu tempo para prestar um ato de solidariedade a uma senhora que estava com dificuldade no seu aparelho celular para tirar foto. Uma curiosidade que percebemos é que na cidade de Fortaleza, 5h45, geralmente o sol ainda está ativo, mas quando nós estávamos no Rio Grande do Norte, o tempo já estava completamente escuro. Descemos em Riachuelos e logo após seguimos para João Câmara. Por que eu fui do Ceará para Rio Grande do Norte? Putz, velho. Não é minha casa não, que é Rio Grande do Norte. Nem no Ceará eu tô. Tô em João Câmara, no interior do Rio Grande do Norte. E dormindo no chão aqui. Mas ok, né? Você me chama que eu vou aqui na minha vida. Pois bem, passamos a primeira noite no chão e nada de tremor, não sentimos nada. Mas estávamos curiosos para logo cedo nos arrumar e passear pela cidade para conhecer as histórias. Como um bom nordestino, eu escolhi aquele velho cuscuz com ovo e um café forte. Já o Davi preferiu ficar com a velha Coca-Cola e a coxinha. Mas enfim, o interessante é como fala um cearense, para fortalecer os cambitos. Cambitos fortalecidos, corremos para o centro da cidade, onde já de cara vimos o ginásio, a feira e também o mercado, que fica bem centralizado ali no centro. E a partir daí passamos a coletar algumas informações. Antes de ser a cidade de João Câmara, seu nome inicial era Baixa Verde. Cidade importante porque era um ponto de apoio da estrada de ferro do Rio Grande do Norte. O que nos chamou também a atenção é que durante o passeio não vimos pinchações, não vimos sujeira e muita organização na cidade. Apesar de ser uma cidade antiga, mas também notamos que a sua estrutura eram de casas novas, recém-construídas. Isso se dá ao fato de que, em torno de 20 anos, os moradores já consideram uma construção antiga. Isso porque é comum ter fendas de rachadura nas casas e eles sentem a necessidade de derrubar e construir uma casa nova. 9 dias antes de eu e o Davi estarmos aí na cidade de João Câmara, uma equipe da TV Tropical da Record, que faz o programa Nordeste das Histórias, que entrevistava o senhor Osório Avelino e a dona Gorete, ex-vereador da cidade na época que aconteceu, registrou um tremor na gravação. O casal conta que no dia 30 de novembro de 1986 ocorreu um grande abalo de
magnitude de 5,3 na escala Richter. O fato ganhou repercussão internacional. 25 mil habitantes era a quantidade da população na época, que permaneceram 12% dessas pessoas. Na maioria das vezes eram pessoas que não tinham condições de saírem rapidamente da cidade. Com isso, chamou a atenção também do ex-presidente José Sarney e a primeira-dama, né? Na época, a senhora Marli Sarney, que estiveram na cidade prestando solidariedade. Outra curiosidade também aconteceu meses antes dessa tragédia. Em 15 de setembro de 1986, as palavras ditas pelo missionário católico Frei Damião, né, que aconselhou os moradores a não venderem suas casas ou propriedades. Até parecia que ele já sabia que as pessoas iriam entrar em pânico e venderem suas casas e tentarem sair rapidamente com tanto desespero. Aos poucos, alguns moradores retornavam para a cidade e os poucos que permaneciam desenvolveram a cultura. Nessa praça aí em frente à igreja, eles passavam o dia dentro das suas residências e à noite eles armavam barraca para dormir. Um fato que aconteceu em 86 também, na cidade de João Câmara, que me lembrou a Bíblia, de Atos 16, 26, que durante o tremor, na Bíblia diz que sobreveio um grande terremoto, que os alicerces do cárcere se moveram e logo se abriram todas as portas e foram soltos as prisões de todos. E em João Câmara, o que é que acontece? Os militares que faziam a guarnição dos presos, eles abandonaram o posto, né? E os presos tiveram a oportunidade de fugirem. Hoje essa antiga cadeia funciona na biblioteca do município. Bem, depois de tudo isso, é a história que nós temos para contar. E aí, você acha que tem terremoto no Brasil? Se você gostou, curta, compartilhe, inscreva-se no canal e deixe sua opinião.